no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Versículos 31 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33. O Senhor Jesus Cristo disse assim: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus. O reino é mensagem central em todo o ensino e ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma pergunta que eu quero fazer para você no início desta mensagem. O que é que vem à sua mente quando você ouve estas palavras de Jesus? Não fiquem preocupados. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que vem à sua mente? Buscai em primeiro lugar o reino. O reino. Certo autor de uma enciclopédia bíblica, ele diz o seguinte, que o reino de Deus é a autoridade e o governo divinos dados pelo Pai ao Filho. É o governo redentor de Deus em Cristo, derrotando Satanás e os poderes do mal, e libertando os homens do domínio do mal. Será que nós já vivemos dentro da realidade do reino de Deus? Da perspectiva onde o Senhor Jesus Cristo, de fato, Ele reina. Ele reina. A palavra de Deus nos ensina que cabia aos discípulos proclamarem o reino de Deus. As curas que você vê no Novo Testamento, os milagres, expulsão de demônios, eram sinais de que o reino de Deus estava ali presente e atuante na vida das pessoas. A mensagem do reino, diz a palavra do Senhor, que deveria ser proclamada pelos discípulos a todas as pessoas, mesmo sabendo que muitas pessoas não dariam ouvidos à mensagem. Mas a todos aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, e assim abrissem o coração à mensagem do reino, esses seriam transformados pelo poder do reino. O reino de Deus, meus amados irmãos, se faz presente onde o Rei está presente, onde Cristo está presente. E Cristo, para facilitar esta verdade aos homens, Ele ressuscitou dentre os mortos, para deixar bastante evidente que não existem limites, barreiras, para que a sua presença esteja ali. Aliás, Ele vai ensinar que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estará. Mas continua sendo necessário que proclamemos o reino de Deus, que confrontemos o poder do mal, que o mal seja desmascarado e seja expulso. E o mal, ele não se apresenta apenas numa figura demoníaca, com um tridentezinho na mão,
vermelhinho com chifrinho e rabinho. Não é assim que o mal se apresenta. O mal se apresenta, sim, através de pessoas, através de estruturas malignas, através da injustiça, através da violência, através de todas as formas de maldades que estão presentes nesse mundo. E Jesus vai dizer que o reino, ele precisa ser buscado por nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. O reino precisa ser buscado. Ora, se o reino está presente, por que é que ele precisa ser buscado? Não parece até uma certa contradição? Se o reino está presente, ele não precisaria ser buscado, já que ele está presente. É porque nós não poderemos experimentar em nossa vida pessoal, em nossa família, em nossa sociedade, nós não poderemos experimentar os sinais do reino, a presença do reino, a menos que o busquemos de todo o nosso coração e que o proclamemos com fidelidade e com coragem no mundo onde nós vivemos. O reino de Deus, ele já está presente, sim, mas ele só pode ser experimentado onde há arrependimento e fé. Eu quero ilustrar um pouquinho isso. Uma ilustração simples. Acredito até que eu já contei essa ilustração aqui. Eu era pastor em Marília, na segunda igreja presbiteriana de Marília, onde minha sogra é membro. E onde eu conheci a minha linda esposa, né? Eu era pastor lá. E um grupo musical que existia naquela época, hoje não existe mais, depois eles se dividiram, hoje há vários cantores desse grupo aí fazendo carreira solo, né, pelo Brasil. Mas esse grupo, ele foi cantar lá na cidade de Marília. Eles ficaram 15 dias em Marília, fazendo apresentações em diversas igrejas. E na quarta-feira à noite, eles ficaram de ir na igreja onde eu era pastor, na segunda igreja presbiteriana. Eles ficaram de chegar 1 hora antes, para que pudessem arrumar todo o som deles. E 1 hora antes, eu estava lá de calça jeans, camiseta e de tênis, como eu sempre gostei de me vestir. Estou lá, abri a igreja para eles, eles entraram, foram, arrumaram todas as coisas, deixaram tudo pronto para realizarem o trabalho. E eu ali sentado, ao lado deles, ajudei a levar a caixa, ajudei a levar a aparelhagem, ajudei a levar um monte de coisa e tudo mais. Sentei-me no primeiro banco, o líder sentou ali perto, e eu vi que ele estava meio inquieto. Eu falei, você está esperando alguma coisa? Ele falou, eu estou esperando o pastor. Eu falei, o pastor já chegou aí faz tempo. Ele falou, mas cadê ele? Eu falei, se servir eu? O pastor estava ali presente, mas não perceberam que o pastor estava ali presente, porque talvez eles esperassem, naquela época eu era jovem também, né, irmãos? Eles não esperassem um jovem tão jovem, talvez eles esperassem um senhor de terno e gravata, talvez eles esperassem que o pastor viesse da maneira como eles queriam que o pastor fosse. E não esperavam um pastor que estivesse lá 1 hora antes, levando caixa nas costas, levando aparelhagem de som, ajudando a montar as coisas daquela maneira. Os discípulos um dia, o Senhor Jesus Cristo disse a eles que atravessassem o mar da Galileia, enquanto Jesus subiria ao monte para orar. E eles deixaram um barquinho para Jesus. E de repente, quando eles estavam lá no meio do mar, veio uma tempestade. E eles ficaram desesperados. De repente, viram alguém
vir andando sobre as águas. E eles gritaram: é um fantasma! E por quê? Porque jamais eles esperariam Jesus vir daquela maneira. Eles deixaram um barquinho para Jesus. E eles esperavam que Jesus viesse num barquinho. Os judeus esperavam a vinda do Messias. E eles criam que o Messias viria com todo o poder. E ele expulsaria os romanos das terras da Palestina. E ele colocaria o seu trono no centro de Jerusalém. E ali ele iria reinar sobre todas as coisas. Mas jamais eles esperariam que o Messias viesse como uma criança frágil, nascido de um casal pobre, e que crescesse numa aldeia insignificante como Nazaré, e fosse tão pobre como aquele homem. Talvez seja por isso que nós percamos um pouco a perspectiva da presença do rei. Percamos um pouco dessa perspectiva da presença do rei. Que o rei está presente, porque nós esperamos que algo grande aconteça. Esses dias atrás, o pastor Abelardo me mandou um vídeo maravilhoso. O menininho, acho que eu passei até para alguns irmãos. O menininho, ele estava arrumando uma mochila, um menininho de 8 anos mais ou menos, 7 anos, eu não sei, arrumando a sua mochilinha, e a mãe dele perguntou para ele: filho, o que você vai fazer? Ele falou: eu vou procurar Deus. Ah, tá bom. A mãe deu risada e ele saiu. E lá vai o menininho com a mochilinha dele, e a hora que ele chega no lugar, tem um banco, tem uma senhora sentada, pobre, ele senta do lado dela. E ele tira lá da mochila, ele tira uma vasilha com água e tem um lanchinho dele. E a hora que ele vai colocar na boca, ele olha para a senhora está olhando para ele, ele divide o lanchinho dele com ela. E daí ele divide a água com ela. E eles começam a conversar e começam a rir um com o outro, e aquela coisa maravilhosa. Daí o menino volta para casa. E daí a mãe pergunta: filho, você encontrou Deus? Ele falou: encontrei, mamãe. Ele é uma mulher negra, né? Eu não sabia, ele é velhinho, é uma mulher negra e muito sorridente, muito legal. E daí a mulher, que era moradora de rua, encontra outra amiga moradora de rua e disse assim: eu encontrei Deus hoje. Ele é uma criança. Maravilhoso, sorri para a gente. Meus irmãos, como nós perdemos a perspectiva do que significa encontrar Deus. Quando Elias esteve ali em crise, depois de vencer os profetas de Baal, a palavra de Deus diz que ele vai para um lugar, uma caverna, e ele está em crise, em depressão. E diz a palavra do Senhor que veio um fogo, que veio um vento, que veio uma tempestade. E Deus não estava, e Deus não estava, e Deus não estava. E de repente veio um vento suave, tranquilo. E Deus começou a falar com Elias. Às vezes nós perdemos essa perspectiva. Nós esperamos Deus nas coisas grandes. E perdemos a perspectiva de que Deus esteja falando conosco através de pequenas coisas, dos pequenos detalhes da vida. Queridos irmãos, o reino já está presente, mas ele só pode ser experimentado onde há arrependimento e fé. É preciso que abramos o nosso coração para poder receber o Rei. Tanto a mensagem de João Batista, quanto a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apontavam para essa verdade. No Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 2, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo.
Em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E de repente, o Senhor Jesus Cristo sobe aos céus, e Ele ordena aos discípulos que vão e preguem o Evangelho às nações, proclamem o seu reino. E o apóstolo Pedro, depois do derramamento do Espírito Santo, ele está ali em Jerusalém, e ele está pregando aquelas pessoas, falando sobre o que Cristo fez. E aí as pessoas perguntam para ele o que é que nós devemos fazer. E ele diz em Atos capítulo 2, verso 38, arrependam-se. É a mesma mensagem. É a mensagem de João Batista, arrependam-se. É a mensagem do Senhor Jesus Cristo, arrependam-se. É a mensagem da igreja no apóstolo Pedro, arrependam-se. Porque o reino de Deus, ele está próximo. Meus amados irmãos, é preciso que entendamos uma coisa. O reino de Deus, ele pode estar próximo de nós, mas se não houver arrependimento, nós não poderemos entrar nele. Nós não poderemos experimentá-lo em nossa vida. O reino está próximo, mas não basta o reino estar próximo, porque precisa haver dentro de nós verdadeiro e honesto reconhecimento de que somos pecadores indignos. É isso que vimos em Lucas no capítulo 5, no início do culto desta noite. Quando o reino de Deus chegou ali na vida do apóstolo Pedro, estava dentro do barco dele. Ele viu tudo o que aconteceu. Essa foi a sua atitude, arrependimento. Eu não sou digno. Retira-te de mim. Eu não sou digno. Se nós não reconhecermos, nos arrependermos, reconhecermos e concordarmos com Deus de que aquilo que a nossa vida, há pecados em nossa vida que precisam ser abandonados, pecados que não é as pessoas, não são as pessoas que dizem é pecado, mas que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz, isso é pecado e precisa ser abandonado. Se isso não acontecer, meus amados irmãos, nós não veremos o reino de Deus. Estaremos próximos, mas não veremos. Pecado, meus irmãos, tem nome, e ele precisa ser pelo nome. Você conhece os seus pecados? Sabe o nome dos seus pecados? Você tem confessado e dito ao Senhor, quando você lê a palavra, e a palavra está ali de repente: meu Deus, eu faço isso aqui, eu sou essa pessoa, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, perdoa, Senhor, o meu pecado. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para as cidades onde ele iria passar, ele os enviou com essa mensagem, Mateus capítulo 10, verso 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Onde vocês forem, pregue esta mensagem. E como sinal dessa verdade, aquelas pessoas que recebessem essa mensagem seriam curadas, libertas. Pessoas endemoniadas seriam libertas do poder do mal, o mal seria confrontado. E o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que algumas pessoas creram e se arrependeram. E isso trouxe grande alegria ao coração de Jesus. Olha comigo, por favor, Mateus capítulo 11, eu vou ler. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Depois do relato dos discípulos ao Senhor Jesus, olha o que acontece com o coração de Jesus quando ele recebe o relato. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra,
porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E na sequência, estas pessoas que abriram o coração, se arrependendo quando receberam a mensagem, arrependam-se que o reino de Deus está próximo. Estas pessoas, Jesus convida, vinde a mim. Porque eles reconheceram que eram pecadores e que precisavam de um Salvador. A estas pessoas Jesus dirige a palavra, vinde a mim. Por outro lado, meus irmãos, muitos não creram e não se arrependeram, e isso trouxe grande indignação ao coração de Jesus. O mesmo Mateus 11, versículos 20 a 24, por favor. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Aliás, só um parêntese aqui, esta semana, os arqueólogos encontraram a cidade de Betsaida. A 20 metros de profundidade, escavação, deu nos jornais esta semana, inclusive eu ouvi no Jornal da Cultura esta semana, encontraram a cidade de Betsaida, que era uma cidade que havia desaparecido do mapa, e encontraram com escavações os arqueólogos. Um parêntese aí. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Meus irmãos, o que aconteceu com a cidade de Sodoma mesmo? Alguém se lembra? Desceu fogo do céu e consumiu aquela cidade. As cidades de Sodoma e Gomorra. Por causa da vida dos habitantes daquela cidade. Mas Jesus está dizendo que aquelas cidades onde os discípulos foram e chamaram as pessoas ao arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo, e elas não deram ouvidos, não se arrependeram, Jesus diz assim, vai haver mais rigor para vocês do que para os habitantes de Sodoma. Quando chegar o juízo final, e Cristo estiver assentado no seu trono como rei, para julgar todas as nações da terra, Ele está dizendo que ali estarão os habitantes de Sodoma, ali estarão os habitantes de Cafarnaum, e Ele vai dizer que haverá mais juízo de Deus sobre os habitantes de Cafarnaum do que sobre os habitantes de Sodoma. Que coisa, irmãos. Que coisa. Amados irmãos, o reino de Deus pode estar tão próximo de nós, mas corremos o risco, pela falta de arrependimento e fé, não entrarmos nele, não o experimentarmos em nossa vida, não sermos alcançados pelos seus sinais e pelos seus efeitos. Jesus, Ele não quer apenas que nós estejamos próximos do reino. Não. Ele quer que o seu reino esteja dentro de nós. É isso que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. É uma questão que começa de maneira pessoal. Eu não posso querer transformações sociais. Eu não posso querer transformações políticas. Eu não posso querer transformações de vidas sem que antes comece em minha própria vida.
O reino de Deus precisa estar dentro de mim, para que eu possa proclamá-lo e ter a autoridade de Jesus para proclamar esse reino, a fim de que a palavra de Deus e a autoridade de Cristo alcancem a todos. Denuncie o mal, confronte o mal e derrote o mal. Queridos irmãos, Jesus quer reinar dentro de nós. É por isso que ele diz que nós devemos buscar o seu reino em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A minha pergunta para você nessa noite é essa: o que nos impede de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que impede você de entrar no reino de Deus? A Bíblia conta em Atos, no capítulo 10, a história de um homem religioso, muito religioso, chamado Cornélio. E a Bíblia diz que o reino estava próximo dele. Por quê? Porque os sinais do reino estavam presentes ali onde ele morava. Ele era um homem generoso, era um homem bondoso com os pobres, era um homem bondoso com seus empregados, mas o reino de Deus ainda não estava dentro dele. E o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo ordena que Pedro vá até a casa de Cornélio e pregue o evangelho a Cornélio. E diz a palavra de Deus que quando Pedro está pregando o evangelho a Cornélio, o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida daquele homem, e aquele homem tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. Ele era um homem que vivia próximo, às margens do reino, mas ele não havia entrado no reino. Talvez há pessoas aqui nesta noite assim. Pessoas que sejam simpatizantes do reino. Pessoas que gostem de ouvir a palavra do reino. Pessoas que gostam dos sinais do reino. Apreciam quando há justiça. Apreciam quando um hospital funciona de maneira correta e até aplaude porque aquele hospital está funcionando de maneira correta. Apreciam verdades que o reino de Deus traz. Mas, querido, não fica do lado de fora, apreciando, batendo palma, achando bonito. Nós não estamos aqui simplesmente para aplaudir os feitos do rei e do reino, como se fôssemos espectadores de um grande show, de um grande evento, que enche os nossos olhos. Eu estive na cidade de Gramado com a minha família antes de voltar aqui para Rio Preto. Em definitivo, nós saímos de Guarapuava e fomos até lá assistir o famoso Natal Luz. Maravilhoso, que coisa de encher os olhos. E eu fiquei encantado com tudo. Teve noite que nós estávamos ali na apresentação que eu até chorei emocionado de ver a beleza de tudo aquilo. Mas o que mais me chamou a atenção, depois de ouvir 2 tenores e 2 sopranos cantando no meio do lago, no chamado Nativitatem, que fala sobre o nascimento de Jesus, uma coisa maravilhosa. No outro dia nós fomos fazer um passeio, e a guia que estava ali, naquela jardineira que faz o passeio pela cidade, ela disse assim: todos os atores, todos os cantores, todas as pessoas que trabalham em todos os eventos são moradores aqui da cidade, não tem ninguém de fora. Ninguém. Todos os artistas, todos os músicos, cantores, todos os que trabalham em todos os espetáculos, são todos moradores aqui da cidade. Ninguém aqui vem de fora. Os de fora só vêm para assistir. Essa é a questão.
Essa é a questão. Talvez nós fiquemos como espectadores, assistindo, olhando, mas Deus está chamando você não para ser um espectador, para aplaudir e falar, olha que bonito, olha que coisa boa, graças a Deus aquilo aconteceu. Não. Deus quer que sejamos cooperadores no seu reino. Ele quer que nós sejamos proclamadores do seu reino. Ele quer que nós sejamos discípulos do seu reino. Ele quer que nós nos envolvamos de todo o nosso coração e entendamos que para isso você não precisa ser um pastor de tempo integral, você não precisa ser um missionário de tempo integral, mas você precisa ser um crente de tempo integral. Onde você estiver fazendo o que você estiver fazendo, lembrar-se que ali você está como um servo do reino, do Rei dos Reis, para servi-lo com integridade, com justiça, em verdade. Fazer tudo da melhor maneira que você puder fazer, para a glória e honra desse Rei, a fim de que Ele receba a glória e você possa ser usado por Deus para chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. Queridos irmãos, onde o reino de Deus está presente, há mudança na vida da pessoa. Ela não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Onde o reino de Deus está presente, há paz. Porque a relação com Deus foi transformada. A justiça. Por quê? Porque a justiça de Cristo cobre aquela vida e por onde ela vai, ela leva essa justiça de Deus. E ela, pela sua própria maneira de viver, ela é a maior denúncia contra as injustiças desse mundo. Onde o reino de Deus está presente, há alegria no Espírito Santo. Não é a alegria dos meus vizinhos nesta noite de prédio da frente, que até de madrugada ficavam gritando, bebendo, gritando, cantando, enquanto todos queriam dormir, desrespeitando a paz, desrespeitando os outros moradores que estavam ali querendo descansar. Não é esse tipo de alegria. Não é alegria produzida por algo que vem de fora, que precisa ser de maneira externa motivada. Não. É uma alegria que vem de dentro, que não importa onde você esteja, porque você está com Cristo e você tem alegria dentro de você. Não é alegria que vem de fora, é alegria que manifesta de dentro para fora. É a alegria da presença do Rei no seu coração. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus já entrou no seu coração, com certeza, estes sinais serão evidentes na sua vida. Haverá paz, haverá justiça, haverá alegria dentro de você. Onde Cristo reina, o pecado não reina. Onde Cristo reina, o mal não prevalece. Onde o reino de Deus está presente, Cristo está presente governando o coração. Jesus já reina dentro de você, do seu coração. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e Pai, santo é o teu nome. Ó Deus, dá-nos a bênção de entendermos esta mensagem, Pai. E aqueles que tiverem ouvidos, ouçam o que o teu Espírito diz. Para que todos juntos, ó Pai querido, possamos abrir o nosso coração para que o Rei entre, para que o Rei governe, para que o Rei manifeste o seu poder.